Muito bem. Processo administrativo federal. A gente vai tratar aqui da Lei 9784 de 99, tá? O que tem que tomar cuidado antes de mais nada? Da mesma maneira que eu falei com relação ao Estatuto Federal. A Lei 9784 é uma lei que trata de processos administrativos apenas no âmbito federal. Ou seja, essa lei é uma lei federal, mas não tem alcance nacional. É uma lei federal de alcance federal. Por quê? Compete a cada ente federado legislar sobre o seu pessoal, legislar sobre a sua administração, e o processo administrativo é a maneira pela qual a administração vai analisar aqueles recursos, aqueles pedidos, aquelas solicitações dos administrados. Então, isso é competência de cada ente federado, certo? Muito bem. Você vai fazer um concurso federal. Vai cair a Lei de Processos Federal, Lei 9784, que a gente está tratando aqui. Você vai fazer um concurso estadual, distrital, municipal. Essa Lei 9784 não é aplicável a nenhum estado, a nenhum município e nenhum distrito federal. Via de regra, os demais entes federados têm as suas próprias legislações, suas próprias leis de processos. Na maioria das vezes, muito parecidas com a lei federal, né? Pelo menos 70% a 80% daquela lei de processo estadual é igual. Eu já vi lei de processo de determinado estado exatamente igual à lei 9784. Tá? Aquele estado pegou a lei federal inteira, colocou aquela num projeto de lei, a Assembleia Legislativa aprovou a lei de processos do estado X. Exatamente igual. Mas, via de regra, tem algumas diferenças, pelo menos 20% de diferença, tem que tomar cuidado. Agora, em tese, os concursos estaduais, distritais e municipais não poderiam pedir a Lei 9784, mas pedem. Então, o problema é edital mal elaborado. Você está fazendo um concurso para o estado do Amazonas. Aí no edital vem assim, processos administrativos. Se vier, processos administrativos, lei estadual número 5.100 e tanto. Aí esse edital perfeito. Esse edital está dizendo que vai cair a lei estadual do estado do Amazonas que estabelece a lei de processos daquele estado. Perfeito. Está certinho. Isso raramente acontece. Na maioria das vezes que eu tenho visto, os concursos estaduais e municipais, eles botam lá, processo administrativo. Não colocam lei nenhuma. E aí o aluno fica na dúvida, porque aquele ente federal tem uma lei de processo, o aluno fica na dúvida se ele tem que estudar a lei de processo estadual ou a lei de processo federal. O que tem que fazer? Em tese, é a lei estadual. Mas, toda hora, cai questões baseadas na lei federal. Então, o que você vai fazer? Se o teu concurso for estadual ou municipal, procura saber se tem lei estadual ou municipal. Se tiver, você tem que estudar aquela lei ali, mas, de qualquer maneira, não deixa de estudar a lei federal, porque eles estão pedindo. Olha lá, de acordo com a lei, assim mesmo, de forma expressa. Chega a ser vergonhoso. Né? Concurso para o município de Salvador. Aí começa anunciado. De acordo com a lei 9784, concurso é para o município de Salvador, como é que está pedindo a lei 9784 que é federal? Que só se aplica à União. Mas fazem assim expressamente. Tá legal? Então você tem que estudar a lei 9784 de qualquer maneira. Sendo concurso federal, estadual, distrital, municipal, você vai ter que estudar. Bom, reiterando aquilo que eu já tinha falado inicialmente, existem pontos do direito administrativo que são positivados, que estão legislados. E as questões tendem a ser muito literais. Quando que isso acontece? Estatuto Federal, processo. As questões de processos são muito literais.
né? Quando eu faço turma de resolução de exercícios, às vezes eu fico com vergonha de corrigir questões sobre processo. Porque o examinador, ele tira um artigo da lei de processo, um artigo que não tem a menor importância, um artigo que não cobra nenhum conhecimento, e vai lá e pergunta. Por quê? Medo de ter que anular a questão, né? Porque essa questão não será anulada nunca. Ele pegou o artigo tal, Ctrl+C, Ctrl+V, colou na prova, não tem como você argumentar que aquela questão está errada, está tirado da lei. Resumindo, o que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, você tem que pegar a lei 9784, ler e decorar essa lei. Eu não gosto dessa expressão decorar em direito administrativo, porque quase nada em direito administrativo deve ser decorado. Salvo processo. Tem que decorar. Pode ver, pega as questões de prova de concursos recentes, você vai ver que as questões são literais, idiotas, não cobram conhecimento, são literais. Agora, a vantagem, se é que tem alguma, né? A vantagem é a seguinte, quando eu dou aula em sala de aula, para um concurso onde vai cair processos, está expressamente no edital lá, sabe o que eu faço? Eu vou seguindo na ordem que está o livro, eu falo de princípios da administração, eu falo de atos administrativos, eu falo de poder. E aí depois, quando você vai falar de processos, tudo que está na lei de processos, ou quase tudo, 80% do que está na lei de processos, a gente já tratou nos assuntos específicos. Então, o processo é feito para tramitar todos aqueles interesses. O particular quer construir, procura a administração e pede licença. Aquele pedido não é feito de boca. É uma solicitação escrita, aquilo vai entrar num processo, vai juntar os documentos no processo, a administração vai responder, indeferido, exigência, o particular deve juntar o documento total no prazo de 10 dias para que seja deferido, né, e vai tramitar ali no processo. O processo então é para tramitar, né, aquela relação entre administração e administrados. Bom, aí a lei começa falando o seguinte, nos processos administrativos, ao se analisar processo administrativo, a administração deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, segurança jurídica, motivação. Então, a lei de processos trata de princípios, o que a gente já tratou, já estudou inicialmente. Depois vai dizer que, quem tem competência para fazer o quê? Quais agentes devem fazer o quê em se tratando de processos? Vai tratar de competência. E aí vai dizer quando que a competência pode ser delegada, quando que ela pode ser avocada. Isso a gente vê lá em poderes da administração, quando a gente trata de poderes hierárquicos. Poder hierárquico. Depois, a administração, ela pode revogar seus atos por conveniência, pode anular os atos ilegais, às vezes pode convalidar, isso a gente já estudou, em atos administrativos. Então, a maior parte da lei de processos, a gente estuda em outros pontos. Só o que tem ali e só ali são aqueles pontos específicos, são prazos, disposições muito pontuais. Mas são justamente essas que caem de forma literal na prova, você tem que tomar cuidado. Tá legal? Então, lê a lei 9784 e além dos pontos doutrinários que a gente já estudou nos outros tópicos, esses pontos literais você vai ter que decorar, infelizmente. É isso aí, valeu, gente.